Hoje seria o dia da dona Carmen Terezinha de Lima, de 62 anos, fazer a perícia médica para renovar o auxílio médico do INSS. Seria porque a moradora de Canoas, na região metropolitana, morreu antes da consulta. Esse é o extremo trágico de uma série de problemas crônicos relatados por segurados. A dificuldade em marcar perícia, a longa espera pela consulta, as remarcações e as negativas de benefício, quando muitos casos parecem indiscutíveis. Problemas que se somam aí às doenças de quem sofre esses segurados e que ainda os deixam sem receber nenhum dinheiro. Trabalhei, perdi uma vida toda, fiz muita faxina, depois trabalhei de cozinheira, depois eu voltei de novo e assim foi, faz anos estou trabalhando. Mas uma queda afastou a doméstica do trabalho há quase um ano. O tendão se rompeu e 75% do braço esquerdo ficou comprometido. A saída foi enfrentar a fila do INSS em busca do auxílio-doença. Foram idas e vindas à agência, perícias negadas e muitos laudos tentando provar a incapacidade. A gente paga o INSS todos os meses e chega na hora que a gente precisa, a gente não tem. O benefício foi suspenso em março. Célia recorreu novamente, mas o INSS transferiu a perícia de 22 de maio para o dia 6 de junho. Até lá, serão 3 meses sem nenhum dinheiro em casa. Aqui é a conta da luz, da CE, está vencida, até a Viscorte já tem. Há cerca de 8 meses, a demora na remarcação das perícias se agravou. Em janeiro, o Jornal do Almoço mostrou a dificuldade de pessoas como dona Carmen Terezinha. Nós encontramos a dona de casa em frente à agência de Canoas, onde ela tentava renovar o auxílio-doença suspenso em dezembro de 2009. O ideal seria que a senhora fosse, inclusive, aposentada pelo INSS. É, porque já faz 9 anos, eu estou de 2001. Entre janeiro e março, dona Carmen fez 2 perícias e nas 2 o INSS a considerou apta para o trabalho. Inconformada, a filha conta que ela entrou com um novo pedido. A avaliação foi marcada para o dia 5 de abril. O médico chegou atrasado e a perícia foi remarcada para hoje, dia 6 de maio. Mas dona Carmen não teve mais tempo. Ela morreu há 10 dias, vítima de hepatite C. Tinha 62 anos, artrose nos joelhos e muitas outras complicações. Quando as pessoas mais precisam, né, que elas estão, que nem o drama da minha mãe, né, que fica doente, as pessoas precisam de uma boa alimentação, uma qualidade de vida melhor, quando elas mais precisam, isso é negado para elas. E elas são tratadas discriminadamente. Dona Carmen recebeu auxílio-doença por 8 anos. Para este advogado, tempo suficiente, como determina a lei, para que já estivesse aposentada por invalidez. O beneficiário, ele fica 2 anos coberto pelo auxílio-doença, o INSS é obrigado a aposentar esse beneficiário. Eles efetivamente podem se utilizar desse sistema para não conceder o benefício da aposentadoria, o que pode ter acontecido no caso dessa senhora. Suspendeu o auxílio-doença antes do prazo? Antes do prazo, no sentido de não viabilizar a aposentadoria dela por definitivo. O atraso na marcação das consultas continua e o principal motivo, segundo os peritos, é a falta de profissionais. Em Porto Alegre, há 1 ano, eram 40 médicos para atender a população, número que agora caiu pela metade por causa das aposentadorias. O último concurso realizado no fim de 2009 não abriu novas vagas para a capital. Os peritos reclamam que, em menor número, acabam com excesso de consultas e pouco tempo para realizar uma avaliação criteriosa. Outro problema, segundo os médicos, é que os segurados têm liberdade para marcar quantas perícias desejam. Marca em Canoas, marca em Porto Alegre, marca em Alvorada. E daí depois vai fazendo as suas perícias até conseguir o seu pleito atendido, né? Então isso realmente é muito injusto com quem tenta entrar e não tem a vaga. Mas para os que sofrem a longa espera pela aposentadoria que não chega, para os que ficam sem dinheiro ou chance de retornar ao trabalho, difícil é entender tanta burocracia. Eu saí da sala chorando, de tanta dor. Então quer dizer que eles não confiam na gente, eles não estão acreditando, entendeu? E ao mesmo tempo tu te sente capaz, assim, humilhada, por causa que, bom, eu sei como é que eu sou trabalhadeira, entendeu? Eu gostaria de não estar ali dependendo do INSS. Olha, pra gente como pessoa é muito triste, é lamentável, chega a doer o que aconteceu com a dona Carmen. Como jornalista é frustrante ver que a gente mostrou esse problema aqui no Jornal do Almoço há pouco tempo. Parece que não chamou a atenção de ninguém, porque ela continuou na mesma situação e acabou com o pior destino que poderia ter, morrer.
Bom, existe uma determinação da Justiça Pública da Justiça Federal que determina que o INSS lá de Canoas mantém os pagamentos enquanto os segurados aguardam perícia. E aí a gente se espanta e se pergunta por que isso foi acontecer justamente aí com a dona Carmen, como nós vimos. Sobre este assunto, vamos conversar com um especialista em direito previdenciário, Dr. Daison Portanova. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Rosane, boa tarde, Cristina, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu quero fazer um convite ao nosso telespectador, que você aí de casa pode participar dessa entrevista, mandando a sua pergunta pelo site www.rbstv.com.br ou então www.twitter.com/JARBSTV. E nós vamos começar, doutor Daison, esclarecendo aí quais são os direitos de uma pessoa que não pode trabalhar e depende, sim, do benefício para poder se manter, para poder comer, pagar as contas, comprar remédio. Bom, o primeiro detalhe, né, que é surpreendente, que tem aqui a Defensoria Pública ir à Justiça para garantir uma manutenção de benefício que deveria ser feito automaticamente pelo INSS, ainda mais no momento em que ele não está disponibilizando a perícia. Então já há uma violência à cidadania aí. O segundo aspecto muito interessante da entrevista, a senhora tinha 62 anos de idade, já poderia estar aposentada por idade e sequer lhe deram o auxílio-doença. É realmente um despreparo da agência do INSS nesse caso. Ninguém pode trazer de volta a dona Carmen. Agora, o que a família pode fazer, já que ela tinha direitos? Bom, o primeiro detalhe é que os valores não recebidos em vida por ela, né, são devidos aos dependentes. Então, os dependentes que, entre o período do requerimento de benefício até o óbito, poderão buscar esses atrasados. Então, os valores não pagos a elas deverão ser pagos aos sucessores. E eles têm que buscar esse serviço junto ao INSS? Junto ao INSS, primeiro, porque não foi disponibilizada a perícia, e segundo, porque há uma disposição, a lei previdenciária determina que tem que ser pagos os valores. Pois é, doutor, mas existe tanta lei determinando isso, mas aquilo, e aí a coisa não é cumprida. A gente viu aí na reportagem que faltam peritos, né? Atraso nas consultas. Quem é que pode fazer alguma coisa para garantir o direito, fazer alguma coisa por essa gente que precisa tanto? Bom, veja, eu acho que o Poder Judiciário tem demonstrado uma conduta das mais interessantes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O exemplo de Canoas. A vida a esta situação foi-se ao Poder Judiciário, no caso a Defensoria Pública, e se garantiu a proteção a todos os trabalhadores que estivessem nessa condição. Segundo detalhe, as pessoas têm que entender que o direito é uma garantia constitucional. Ela nasce porque há uma proteção ao trabalhador. Se esse trabalhador se sentir lesado, ele pode recorrer à junta de recurso no INSS ou ir ao Poder Judiciário. Só que as pessoas muitas vezes se acomodam, Rosane. As pessoas deixam o tempo passar. Quando a gente tem a violência do direito, ela deve ser praticado o repúdio a essa violência imediatamente. A gente não pode esperar. O que a dona Carmen poderia ter feito? Ter ido à polícia, reclamar do quê? Não podia nem andar direito com ela. Ela tinha que ter ido ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o INSS tem 30 dias para analisar um processo, ele não pode esperar mais de 30 dias. Se o INSS não fez o ato administrativo, pressupõe-se que houve um indeferimento. Então ela já pode ir ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem designado, por exemplo, em situações como a dela, uma perícia produzindo a prova antecipadamente, ou seja, você esclarece ao juiz que ela está num grau de doença incapacitante muito forte, junta 1 ou 2 laudos dos seus médicos e o juiz vai dizer o quê? Bom, eu preciso do médico meu, que eu confio, para examiná-lo. Então eu defiro a perícia, apresenta-se os quesitos e vindo a perícia o juiz pode imediatamente mandar conceder benefício. Está aí um esclarecimento importante para muita gente, porque a gente recebe muitas ligações, muitas denúncias, muitas queixas. É uma barbaridade ter que fazer isso.